Dá só uma olhada nessas fotos aqui. Elas retratam os objetos da mesma maneira que eles são vistos pelo olho humano. A fotografia transmite a ideia de 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Pois então, através do desenho também é possível passar essa ideia das 3 dimensões. E para isso a gente tem que lançar mão da perspectiva. Hoje você vai aprender o que é perspectiva isométrica. Vai conhecer os eixos isométricos e as linhas isométricas. E vai ver como se faz o traçado da perspectiva isométrica de um prisma. É uma desenhista até que não tá mal. O que interessa não é a fotografia, mas é a perspectiva. É verdade. Enquanto você procura o livro, eu já vou explicando o que é perspectiva. Tá bom. Perspectiva é uma forma de representar numa superfície plana objetos que têm 3 dimensões. Ou seja, com ela é possível desenhar esse cubo que tem 3 dimensões nesse papel, que é uma superfície plana, quer dizer, com 2 dimensões. Isso sem perder a ideia de profundidade e relevo. Tá aqui, ó. Existem diferentes tipos de perspectiva. Dá só uma olhada. Tem a perspectiva cônica, a cavaleira e a isométrica. Cada uma mostra o mesmo objeto de um jeito diferente. E é fácil perceber que a perspectiva isométrica é a que dá uma ideia mais próxima do objeto real. Não é à toa que esse tipo de perspectiva se chama perspectiva isométrica. Perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado. E mais, o traçado da perspectiva isométrica é relativamente simples. E aí, mestre Silva, virou desenhista? Desenhista? Eu? Não, que nada, rapaz. Tô fazendo um esboço aí que é pra mandar lá pro pessoal da manutenção. Quer dizer, então, que para ser um bom profissional de mecânica como o senhor, tem que saber desenhar? Nada disso. O que eu estou fazendo aqui é um desenho simples. Esse esboço pode ser feito à mão livre mesmo. Mas uma coisa eu te garanto, o esboço é fundamental. É uma mão na roda na hora de passar a ideia de uma peça simples. Ah, quer dizer que isso aqui é uma perspectiva isométrica, tô certo? Esse menino vai longe. É isso mesmo. Agora, uma coisa eu garanto. Quanto mais vocês praticarem o traçado da perspectiva isométrica, mais em casa vocês vão estar na hora de ler e interpretar o desenho técnico. Bom, para estudar perspectiva isométrica, é bom lembrar o que é o ângulo e como ele é representado. Mas isso é muito fácil. Dá só uma olhada. Ângulo é a figura geométrica formada por 2 semirretas com a mesma origem. O ponto de origem das 2 semirretas é chamado vértice. As 2 semirretas são os lados. E a medida do ângulo é dada pela abertura entre os seus lados. Angela, deixa a medida do ângulo comigo. Você sabe como medir um ângulo? É muito fácil. Veja só. Basta dividir uma circunferência em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Para indicar a medida em graus, é só colocar o número de partes e o símbolo de graus. 10 partes, 10 graus. 45 partes, 45 graus. 90 partes, 90 graus. 180 partes, 180 graus, ou meia volta. E volta completa, ou 360 partes, 360 graus. Depois de lembrar o que é ângulo e de como indicar sua medida, nós vamos falar agora da base do desenho da perspectiva isométrica. Ele está falando dos eixos isométricos. Preste atenção. Eixo isométrico é o nome dado a esse sistema de 3 semirretas que tem o mesmo ponto de origem. E que formam entre si ângulos de 120 graus. Cada uma dessas semirretas é um eixo isométrico. E os eixos isométricos podem ser representados em várias posições. Veja só. As posições podem variar, mas os eixos isométricos sempre formam entre si ângulos de 120 graus. Para aprender o traçado da perspectiva isométrica, a gente vai começar por um sólido bem simples, o prisma retangular. E para facilitar a sua vida, a gente vai dividir o traçado em 5 fases.
Essa divisão ajuda a entender melhor o traçado, mas é lógico que na prática tudo é feito sem muitas divisões, numa sequência bem natural. E atenção, chegou o grande momento de traçar a perspectiva isométrica do prisma. Primeira fase. A gente deve começar traçando de leve, à mão livre, os eixos isométricos. Depois, tomando como base o modelo real, a gente marca sobre os eixos o comprimento, a largura e a altura do prisma. Adiante, segunda fase. A partir dos pontos de comprimento e altura marcados, a gente traça duas linhas isométricas que se cruzam. Veja, aí está a face da frente do nosso modelo. Na terceira fase, a gente faz a mesma coisa, só que agora as linhas isométricas devem passar pelas marcas de comprimento e largura. Assim a gente obtém a face superior do modelo. Deixa que eu termino. Quarta fase. Hora de traçar as linhas isométricas a partir dos pontos de largura e altura, determinando dessa maneira a face lateral. E para completar, a quinta fase. A gente apaga os excessos das linhas de construção e os eixos isométricos. E reforça os contornos da figura. Pronto, está prontinha a nossa perspectiva isométrica do prisma. Fácil, fácil, não é mesmo? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que a perspectiva é uma forma de representar, num plano, um objeto de 3 dimensões, passando a ideia de profundidade e relevo. Viu que existem diferentes tipos de perspectiva e que nesse curso vamos aprender o traçado da perspectiva isométrica, a perspectiva que mantém as mesmas proporções do objeto representado. Depois de lembrar o que é ângulo e como é feita a sua representação, você ficou sabendo o que são os eixos isométricos. Viu como traçar a perspectiva isométrica de um prisma retangular.